Oi pessoal, vamos começar o último conteúdo do nosso primeiro trimestre, que é o MDC, é o máximo divisor comum, o maior divisor comum. E nessa aula nós veremos três métodos, o tradicional, o prático e o preguiçoso. Vamos ver como é que é. Nessa aula serão esses três, mas tem mais dois métodos que eu vou passar para vocês na outra aula. Acompanha lá daí. Então, o primeiro método é o tradicional, assim como nós fizemos com o mínimo múltiplo comum. Nós listávamos os múltiplos e olhava lá quem era o menor dos múltiplos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os divisores. Então, nós listamos os divisores e vemos quem é o maior dos divisores comuns. Tá? Então, no caso aqui, os divisores do 45 são esses, os do 60 são esses. Lembra daquela regrinha lá, ó, você pega o primeiro com o último e multiplica, sempre vai dar o valor que você está procurando no divisor. Tá? Então, 1 vezes 45 dá 45. Próximo divisor do 45, 3. 3 vezes quem? Vezes quanto que dá 45? 3 vezes 15. Então, já está lá. Esse é o segundo e esse é o penúltimo. 5 é um divisor. Beleza. 5 vezes quanto que dá 45? Vezes 9. 6 não divide, 7 não divide, o 8 não divide, e cheguei no 9 aqui, então já sei que finalizei todos os divisores do 45, tá? Não existe ninguém aqui no meio. Então, eu faço o mesmo com o do 60, que vai dar certinho. Agora que eu identifiquei os divisores, eu vou verificar quem são os divisores comuns deles. Então, vamos listar aqui e identificar os divisores comuns do 45 e do 60, começando sempre pelo 1, porque ele divide todo mundo, ele é o divisor de todos os números naturais. O próximo aqui comum é o 3, depois vem o 5 e por fim o 15. Não tem mais nenhum divisor comum. O máximo divisor comum entre 45 e 60, o maior divisor comum, é o 15. Então a gente resolveu aqui o problema só listando e identificando. Esse método é interessante quando são números pequenos ou números óbvios que a gente identifica que tem uma relação um com o outro, mas o melhor de todos é o método prático, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Vamos só ver mais um exemplo do método tradicional aqui. Eu tenho lá os divisores do 15 e do 28. Então agora eu vou procurar entre esses divisores quais são os divisores comuns. Eu vi que o 1 é comum aos dois e só, né? Não tem mais nenhum outro número que divida o 15 e o 28. Então, o máximo divisor comum deles é o 1. E quando isso acontece, nós dizemos que esses números são primos entre si. Tá? Então, se perguntar para vocês lá, tiver uma pergunta, o 15 e o 28 são primos entre si, você faz o MDC deles, e se o MDC der 1, significa que eles são primos entre si. Se não der 1, então não são primos entre si. Tá? Lembre-se, primos entre si não quer dizer que eles são primos. Ó. Nenhum dos dois é primo, por sinal. Então, é um nome diferente que lembra o dos primos, óbvio, né? Tem o primos aqui. Mas não é a mesma regra. Número primo é aquele que só tem dois divisores. E primos entre si é aquele que o MDC é 1. O máximo divisor comum é 1. Vamos lá para o método prático, que é esse que a gente vai utilizar com mais frequência. Vamos calcular o MDC do 45 e do 60 de novo. Estou repetindo os exemplos aqui só para vocês verem as diferenças. Então, assim como a gente fazia com o MMC, nós vamos listar aqui, colocar o 45 e 60, fazer aquele traço e começar a fazer a fatoração dos dois ao mesmo tempo. 2 ou mais números, né? Aqui só tem 2. Então, começamos dividindo por 2. O 45 não é divisível por 2, então a gente repete ele. E o 60 é divisível por 2, coloca lá. 60 dividido por 2 dá 30. E segue dividindo. Por 2 de novo, 45 não dá. O 30 dá, então 30 por 2 dá 15. Beleza, agora não dá mais para dividir por 2. Nenhum deles é par. Então o próximo número aqui é o 3.
próximo número primo. Olha, 45 por 3 dá 15, 15 por 3 dá 5. Quando nós conseguimos dividir todos os números desse lado esquerdo pelo número do lado direito, nós destacamos esse número. Circulamos, faz um quadradinho, uma flechinha, qualquer coisa. Mas destaca esse número porque precisaremos dele no final. Se não, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o mesmo processo do MMC. Se a gente não fizer nada de diferente, a gente está calculando o MMC. Então, para calcular o MDC tem que ter alguma coisinha de diferente. Próximo número primo aqui que vai dividir é o 3. O 15 dá para dividir por 3 ainda. Então, repete lá. O 5 não dividiu, repetiu. E o 15 por 3 deu 5. Agora, o próximo primo é o 5. E o 5 vai dividir esses dois números aqui. Então, a gente vai destacar esse 5 aqui. Beleza. Chegou no 1, parou o processo, assim como nós fazíamos no MMC. E agora nós temos dois números destacados. Quando chega no 1, então, para a gente calcular o MDC de 45 de 60, em vez da gente multiplicar todos esses valores, se eu multiplicasse todos eles, eu teria calculado o MMC, o mínimo múltiplo comum. Nós queremos o máximo divisor comum. A gente vai pegar e vai multiplicar só esses números destacados. Bem simples assim mesmo. 3 vezes 5 dá 15, como nós já havíamos feito lá anteriormente pelo método tradicional. Mais um exemplo aqui, ó. De novo, aquele do 15 e do 28. Pelo método tradicional, nós fazíamos assim, listava os divisores, destacava os comuns, e via lá que o 1 era o divisor comum deles, e eles eram primos entre si. Beleza, MDC de 15 e 28 é 1. Agora, pelo método prático, como é que a gente vai fazer? Lista lá o 15 e 28, faz o traço, divide por 2, 15 repete, divide por 2, o 15 repete outra vez. Agora dá por 3, 15 por 3 dá 5, 7 repete, por 5 dá 1 e repete 7, e por 7 dá 1, finalizou. Tá. Agora, quem que a gente vai multiplicar se a gente não destacou nenhum dos números aqui? Porque no MDC nós pegamos e multiplicamos os números que estão destacados desse lado. Como nenhum número dividiu os dois ao mesmo tempo, significa que só um número pode dividir os dois ao mesmo tempo. Que número que é esse? É o número 1. Quando a gente não consegue dividir, não consegue destacar nenhum número, significa que só um pode dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o MDC de 15 e de 28, pelo método prático, ou pelo tradicional, ou qualquer outro método, vai ser 1. E eles são, lembra lá, primos entre si. Por quê? Porque o máximo divisor comum é 1. Beleza, então o método prático já foi, o tradicional já foi, agora a gente vai falar do método preguiçoso. Primeiro, ele só funciona para o MDC, só para o MDC, ele não funciona para o MMC. Tá? E o que a gente faz? Vamos comparar aqui de novo o 45 e o 60. O método prático a gente pegava lá e fazia as divisões, dividia por 2, por 3, destacava lá o 3 porque ele dividia os dois, destacava o 5 porque ele dividia os dois, e chegava à conclusão que era o produto dos números destacados. Tá? O método preguiçoso é bem semelhante. Esse nome preguiçoso foi alguém que me disse há algum ano aí, e eu estou usando ele porque é engraçado e eu lembro. Vamos lá. O 45 e o 60, o mesmo processo. Eu até fiz um risquinho menor aqui porque vai usar menos espaço. Como, no fim das contas, eu só multiplico os números que estão destacados, então esse cara aqui não serviu para nada, esse também não, e esse também não. Então a gente vai evitar usar eles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui do lado direito só números que a gente saiba que
dividem os dois. Se eu colocar um número que não divide os dois, ele não vai servir para nada. Então, a gente não usa ele, por isso que é método preguiçoso. A gente só faz o que é necessário. Então, que número que divide o 45 e o 60? O 3, por exemplo. 45 por 3 dá 15, 60 por 3 dá 20. Agora, que número que divide o 15 e o 20? É o 5. O 5 divide o 15 e o 20. Beleza, o 5 dividiu os dois aqui, veio um 3 e um 4. Não tem um número primo que divida 3 e 4 ao mesmo tempo, então eu encerro aqui mesmo, tá? E agora o meu MDC vai ser o produto só dos números que eu coloquei aqui, porque eu só coloquei os números que dividem os dois. Que em vez de ficar destacando e colocando outros, eu fiz só o que interessa. Então, o MDC aqui vai ser 3 vezes 5, que é 15 do mesmo jeito. Qualquer método vai dar sempre a mesma coisa. É isso aí, pessoal. Finalizamos a nossa primeira aula da semana 14. O máximo divisor comum com esses 3 métodos aqui. Usem o método que vocês acharem melhor, que vocês gostarem mais. Todos vão funcionar muito bem. E daí é só praticar.